Seja bem-vindo ao Jabocast, um espaço para conversa sobre decisões, mentalidade e desenvolvimento pessoal. Eu sou o Rony Jabô e hoje é o nosso segundo episódio. No primeiro episódio eu falei sobre a morte do meu pai, algo que mudou a minha vida drasticamente. E hoje nós vamos falar sobre uma parte da história que talvez seja mais profunda, o que aconteceu dentro de mim naquele dia. Porque quando você perde alguém da forma que eu perdi meu pai, você nunca mais vai enxergar a vida do mesmo jeito. Eu era só uma criança, eu não entendia muito bem as coisas, eu tinha 6 anos de idade e aconteceu, como eu expliquei, meu pai ele sai para trabalhar e ele nunca mais volta para casa. Na verdade ele voltou para casa, infelizmente ele voltou para casa dentro de um caixão. Ele morreu no local de trabalho, ele morreu num acidente de trabalho. E aquilo foi algo que sim transformou a minha vida para sempre. E não só do lado de fora, mas também do lado de dentro. Como eu entendia, como eu enxergava as coisas, tudo foi mudado a partir daquilo que aconteceu com meu pai na minha vida. Eu era só uma criança, e criança muitas vezes ela não entende as coisas, mas ela entende a essência, ela entende a dor, ela entende quando alguém simplesmente não vai mais voltar para casa. E aquilo começou a mudar a forma como eu via o mundo. Porque até aquele momento a vida ela parecia normal. Até aquele momento eu tinha o provedor da casa, até aquele momento eu tinha meu pai, tudo era previsível, a vida ela parecia ser uma vida segura, até que de repente, infelizmente, ela não era mais. E foi naquele momento que eu comecei a entender uma coisa muito cedo, muito rápido, é que a vida ela muda muito rápido. Tudo muda muito rápido. Às vezes você faz planos, você acha que você tem tempo, você acha que você controla tudo, mas na verdade a gente não tem o controle de nada. E talvez esse seja um dos maiores choques da vida adulta. Descobrir que a vida é muito mais frágil do que a gente imagina. Eu me lembro que depois da morte do meu pai eu comecei a observar mais as pessoas. E quanto mais eu observava as pessoas, mais eu percebia uma coisa. A maioria vive como se nada pudesse acontecer, como se estivesse na mais plena segurança, como se tivesse todo o tempo do mundo para fazer tudo, como se o amanhã ele fosse algo garantido, e não é. O amanhã ele não é algo garantido, o próximo minuto ele não é algo garantido. E isso não é pessimismo da minha parte, isso é a realidade, porque eu vivi isso por dentro. Tem gente que ele passa a vida inteira adiando as coisas que tem para fazer, adiando as conversas, adiando mudar de atitude, adiando começar algo novo, adiando até mesmo viver. Aí, quando você percebe, o tempo já passou, a vida já passou. Eu acho que perder meu pai tão cedo fez eu enxergar isso muito antes da maioria das pessoas. E aí, quando eu estou conversando com meus primos, muitos deles dizem assim: Rony, você é um cara fora da curva, muito além do seu tempo. Não é que eu sou muito além do meu tempo, é que o meu tempo ele chegou muito antes para mim. Ele chegou com a morte do meu pai. Imagina, eu era só uma criança, eu tinha a certeza do provedor da casa, eu tinha certeza que eu nem sabia o que era trabalhar com 6 anos de idade, uma criança nem sabe o que é trabalhar. E eis que de repente meu pai ele simplesmente morre. Então, o que acontece a partir dali? A partir dali eu tenho que começar a trabalhar. A partir dali eu sou o provedor da casa. A partir dali, como o meu pai mesmo disse para mim um dia você será o homem da casa. Né? Eu lembro que na noite da morte perdão, papai, não sei exatamente que horas que ele morreu, mas eu lembro que na manhã daquele fatídico dia, eu estava dormindo no chão, mamãe levanta para fazer o café, eu pulo em pé e deito ao lado dele na cama. Eu me lembro que os meus pés tocavam os pés dele e ele abriu os braços assim, como aquela imagem do Rio de Janeiro do Cristo Redentor. Eu coloco a minha cabeça exatamente, minha cabeça batia no sovaco dele, assim, debaixo do braço dele. Ele falou assim, eu falei, papai, tá quase do seu tamanho. Ele falou, é verdade, meu filho, você está virando um homem, em breve você será o homem da casa. Eu só não sabia que isso aconteceria em menos de 24 horas. Então, quando as pessoas falam, nossa, você está muito além do seu tempo, não é que eu estou muito além do meu tempo, é que o meu tempo chegou antes para mim. E esse foi o grande detalhe da situação. Eu não tive muito tempo para pensar. O tempo chegou e eu tive que começar a agir rapidamente. Tá? E muitas pessoas eles não entendem isso. Eles pensam que tem a vida segura para sempre. Então talvez seja por isso que eu tenha desenvolvido um senso de responsabilidade muito cedo. Porque quando
De novo, quando alguém morre, alguém muito próximo morre na sua infância, você amadurece de uma forma diferente. Aí meu avô falou assim, não, vem aqui para casa que eu vou cuidar de vocês. Ele vai e morre também. Tá? Você começa a perceber que outras coisas talvez poderiam demorar décadas para acontecer, elas acontecem assim rapidamente. Aí vem um detalhe, você começa também a perceber coisas muito antes das outras pessoas, porque você começa a entender que decisões elas têm consequências, você começa a entender que os ambientes onde você frequenta eles influenciam, que as escolhas que você toma elas mudam o seu destino. E eu comecei a perceber uma outra coisa também, um acidente ele não destrói somente uma pessoa, ele muda a família inteira. Ele muda emocionalmente, ele muda financeiramente, ele muda psicologicamente. Ele muda absolutamente tudo. E talvez seja por isso que a segurança do trabalho nunca foi uma profissão para mim. Nunca foi só norma, nunca foi só treinamento. Para mim sempre foi algo muito especial. E olha que eu nem sabia que meu pai tinha morrido por um acidente de trabalho. E sempre foi algo muito especial para mim, porque eu pensava naquelas crianças que poderiam perder um pai num acidente de trabalho. Como assim, Rony? Você não sabia que seu pai tinha morrido num acidente de trabalho? Não, eu não sabia. Eu descobri isso no ano de 2024, né, praticamente quase 40 anos depois da morte dele, 36 anos depois da morte dele. Por quê? Porque era uma conversa que eu evitava de ter com a minha mãe sobre a morte do meu pai, porque minha mãe sofria muito com isso. Tá? Então eu comecei a observar isso, eu comecei a entender o outro lado do acidente, porque eu vivi isso, eu vi o impacto disso dentro da minha casa. Eu acho que foi aí que eu comecei a entender algo que me acompanha até hoje. A vida ela exige responsabilidade, porque um segundo ele pode mudar anos. Uma decisão ela pode mudar o nosso destino para sempre. E o problema é que a maioria das pessoas elas vivem distraídas, elas não prestam atenção no que está acontecendo, vivem sem perceber o que está construindo, sem perceber os riscos emocionais, mentais, espirituais, uma série de riscos financeiros que elas estão assumindo todos os dias. E eu comecei a enxergar a vida muito parecida com a construção. Eu vejo a vida como se ela fosse uma obra. Hoje eu consigo enxergar isso claramente. Toda construção, qual é a primeira coisa que ela precisa? Ela precisa de uma base, ela precisa de uma estrutura, ela precisa de direção, tem que ter alguém ali direcionando, tem que ter um direcionamento. E o principal, ela precisa de proteção, porque se não tiver proteção, o que vai acontecer? A obra já é um lugar de risco, a vida é um lugar de risco. E aí uma obra sem proteção, o risco aumenta ainda mais, fica pior ainda. E talvez o maior erro das pessoas seja achar que a proteção ela é só física. E a verdade é que a proteção ela não é simplesmente uma proteção física. Você precisa proteger a mente. Presta atenção nisso que eu vou falar. Você precisa de proteger a mente, você precisa de proteger as suas emoções, você precisa de proteger o ambiente onde você vive, você precisa de proteger os relacionamentos que você entra, você precisa de proteger as suas decisões. Por quê? Porque tudo isso vai influenciar a vida que você está construindo. E eu acredito que muita gente está vivendo uma vida completamente exposta e ele nem percebe isso. Expostas ao quê? A pensamentos errados, ambientes errados, expostos a influências erradas. O que você tem ouvido? O que você tem escutado? Aonde que você tem andado? E depois não entende por que a vida começa a desmoronar. Só que toda construção, se você observar bem, antes de cair ela dá um sinal. Toda. Ela tem uma rachadura, ela tem uma trinca, alguma coisa acontece que vai dar um sinal. O problema é que muita gente, o que eles fazem? Eles simplesmente ignoram os sinais. E continua vivendo no automático, como se nada tivesse acontecendo. Hoje, olhando para trás, eu consigo entender que a dor que eu vivi me ensinou coisas que eu talvez nunca aprenderia de uma outra forma. Me ensinou sobre responsabilidade, me ensinou sobre fragilidade. Eu era uma criança frágil. Me ensinou sobre tempo, me ensinou uma coisa muito importante, principalmente depois que eu tive filhos, sobre valorizar a vida. E principalmente me ensinou que a vida pode mudar completamente em segundos. Talvez seja por isso que eu levo tantas coisas tão a sério. E as pessoas olham e falam, nossa, você leva as coisas com tanta seriedade. Por isso, porque em um segundo tudo pode mudar. Ainda mais a gente que vive em outro país, a gente que vive num lugar que não é o nosso lugar, a gente vive num país que a qualquer momento pode mandar a gente embora para o nosso país. Então, eu sei que consequências existem, eu sei que decisões importam, eu sei que acidentes mudam histórias, mudam vidas,
pode destruir uma família. Eu também sei que muita gente só desperta depois que perde alguma coisa importante. Infelizmente, a maioria das pessoas é assim, depois que perde a saúde, perde dinheiro, perde o relacionamento, depois que perde tempo. E talvez o objetivo desse podcast seja exatamente esse, fazer as pessoas despertarem antes da queda, antes da dor, despertar antes da consequência. Porque no final, se você prestar bem atenção, a vida é uma grande obra. E um detalhe, a vida não oferece segurança. Se você gosta de anotar, anota aí. A vida não oferece segurança. Ela responde à forma como você constrói. A vida ela parece uma construção, a construção de uma casa, uma obra. Na verdade, a vida é uma grande obra e ela não oferece segurança. Ela vai responder à forma como você constrói. E se esse episódio fez sentido para você, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe com alguém que precisa de ouvir isso. Eu sou o Rony Jabô e esse é o JabôCast.